Destaque o Atlético, um sábado esclarecedor e importante, principalmente a voz responsável, Rafael Menin, falando e sendo bem aberto com o torcedor. Meu caro Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, Rubens, boa noite aqui também aos nossos colegas, Ale Oliveira, ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham na grande resenha esportiva. O sábado do Atlético bem agitado, né? Hoje o domingo foi de folga, mas ontem muitos assuntos e a gente já trouxe em alguns programas da Itatiaia alguns temas, né? Que a gente abordou ontem, né? Toda a imprensa abordou com o Rafael Menin na entrevista que aconteceu na sala de imprensa da Arena MRV. Mas muita coisa, ele sinalizou, por exemplo, a situação das SAFs no futebol brasileiro, não só do Galo, né? Porque o Atlético, e ele não escondeu isso, teve sim durante esse período muitos erros cometidos, acertos também sinalizados pela SAF, mas o torcedor sai ano, entra ano, quer investimento, quer aporte financeiro para contratações. Todo ano, o torcedor, né, tá na dele, né, e o torcedor tem o direito, né, quer o seu time cada vez mais forte, mas o Rafael Menin explica agora aqui na grande resenha que o conceito de SAF no futebol brasileiro está sendo distorcido e vamos acompanhar. E a SAF, gente, elas chegaram, elas não estão implantadas para que haja investimento em definitivo no futebol, ou todo ano as SAFs vão colocar 300 milhões de dinheiro de capital novo no clube. Não é para isso. Em nenhuma indústria do mundo, não é assim de novo em educação, não é assim em construção, não é assim em nenhum esporte no mundo. Não é assim na NBA, não é assim no futebol americano, não é assim no Benfica, não é assim no Arsenal. Então o que se quer, está se querendo, né, o que está se exigindo das SAFs brasileiras, não condiz com o que acontece em todos os outros esportes, em todas as outras indústrias do mundo. As SAFs foram criadas para que haja, a partir daquele momento, responsabilização, uma melhor gestão, para que os clubes pudessem sobreviver. Porque todos que viraram SAF, todos, estavam ali, já não tinha mais salvação. Falei do termo do UTI entubado, já tinha passado desse nível, todos. Né? Significa que o modelo não deu certo. Eu espero que mais clubes virem empresas, né? Por bem do futebol brasileiro, vamos ter um futebol mais organizado, mais maduro, mais profissional. E certamente isso vai refletir em mais investimentos. O futebol como todo vai ter mais receita, né? Então há um engano quando se acha que as SAFs foram criadas para que todo ano se injete centenas ou dezenas de milhões de reais em futebol. Não é isso. Fora do Brasil, para quem não sabe, isso não é nem permitido. Então, se a família que comprou, são americanos, compraram o Liverpool em 2013, a lei da Premier League nem permite que a família invista, sócios invistam em futebol. O dinheiro tem as regras, ele é feito para poder reduzir a dívida, e o clube com a receita que ele tem, com naming rights, com patrocínios, com match day, ele pode investir um percentual daquele montante em elenco. E a legislação desses países, La Liga, Premier League, são super rigorosas. É isso aí. Então, um panorama de como o Rafael Menin vê esse modelo de SAF no futebol brasileiro, tentando explicar aí para o torcedor que não tem forma, não tem como todo ano o time colocar investimento, né, aporte financeiro para trazer reforços. E esses desafios, então, para o Galo, já que tem essa dívida que é bilionária, que tem que ser administrada, tem que, aos poucos, né, o Atlético está tentando equacionar, tem problemas, né, mais urgentes a se resolver, com questão aí de atrasos que estão acontecendo com atletas, empresários, pagamentos de transferências e, ao mesmo tempo, manter o time competitivo. Os desafios do Galo, nas palavras do Rafael Menin. A gente, de fato, é o nosso CPF que está na reta, a gente tem que resolver, né? E eu vou voltar aqui na analogia dos pratinhos. A gente busca equilibrar esses pratos, investir em elenco, em fazer uma arena como essa,
né? Com todas as dificuldades que nós tivemos, ela está aqui pronta, maravilhosa. Também tivemos alguns probleminhas que foram, acho que a maior parte resolvidos, né? E ainda assim tem um elenco competitivo. É difícil chegar aqui, a partir de agora o Atlético vai ter um investimento igual com todo respeito, igual do Ceará pelos próximos 5 anos. Nós vamos ficar ali, tem um ano que vai ser um pouco melhor, vamos brigar para não cair, eventualmente vamos cair para a Série B, né? Então é difícil, né? São caminhos, são escolhas super difíceis. Como é que a gente faz para fazer tudo ao mesmo tempo? Investir em infraestrutura, aumentar o investimento na base, melhorar o CT, continuar investindo em elenco e ainda assim pagar a dívida. Super difícil, né? Então o primeiro aporte da SAF deu um pouco, tiramos a água estava aqui, debaixo do nariz, mas tá aqui ainda, né? Vamos trabalhar, como eu disse, sem prazo, para fazer um novo aporte e colocar, quem sabe, a água aqui mais para baixo, né? E a gente ter mais tranquilidade para gerir o dia a dia do clube. Tudo bem, esses aportes financeiros, inclusive o Rafael Menin teve a oportunidade de explicar também algumas críticas que são recorrentes com relação ao modelo. Quando o Atlético virou SAF, eles já estavam na gestão do clube, né? Essas mesmas pessoas que viraram acionistas da SAF. E ele falou sobre a questão dos aportes, que nenhuma outra família aqui no futebol brasileiro colocou tanta grana em um clube, um aporte financeiro como foram os Menins no Atlético. Mas o que houve aqui dentro foi o contrário disso. A gente entrou no Galo numa situação terminal, assumimos a maior parte dos problemas, 200 milhões de FIFA, só pepino que você não faz ideia, né? Colocamos 300 e poucos milhões, doamos o terreno de 50 milhões de reais, avalizamos os famosos empréstimos bancários, chegamos a avalizar quase 800 milhões de reais em nosso nome. Essa outra, por que não fez RJ? Que para o clube sobreviver, estava lá. Se essa dívida não for paga, quem tem que pagar é a família. Nunca ninguém no futebol brasileiro, nem de perto, teve uma exposição pessoal de 1,1 bilhão. Nunca. Né? Então colocar aqui essa família, o Ricardo também a mesma coisa, ele avalizou, colocou dinheiro, teve conflito de interesse no processo, é de uma injustiça assim gigantesca, Samuel. Não estou dizendo que você está afirmando isso, não. Você está trazendo o tema à tona para a gente esclarecer, né? É o contrário disso. Hoje a gente chega, vamos tentar fazer como legado essa arena, fazer com que o Galo seja um clube cada vez melhor. Mas o que a gente passou aqui nos últimos 5 anos, vocês não fazem ideia do tamanho do desafio e do problema, né? Se nós não tivéssemos assumido entre aporte e aval mais de 1 bilhão, o clube tinha desaparecido. Poderia ter aparecido outro comprador, não teria desaparecido, mas teria aparecido um outro comprador, sei lá quem teria aparecido, sempre aparece alguém, mas com qual condição, como é que se daria, se seria melhor, acho difícil. Tá aí então, alguns trechos importantes que a gente traz aqui na grande resenha esportiva. E com relação a essa última fala, ontem, depois da entrevista, quem se manifestou nas redes sociais foi o ex-presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. E ele falou lá que no final de 2018 ele procurou o Rubens Menin, o Galo se encontrava em situação pré-falimentar e, segundo o Sérgio Sete Câmara, falou para ele que tinha essa preocupação, o clube estava literalmente quebrado. E o Sete Câmara, na sua fala aqui nas redes sociais de ontem, diz ele que é preciso entender que tem no Atlético pessoas honestas, sérias, competentes, respeitadas, que estão ali para servir do clube, que não estão ali, né, para servir do clube como outrora acontecia. Provas não faltam disso. Ele cita aí que é muito grato e apoia o Rafael Menin. Agradecimento pela entrevista madura, esclarecedora e transparente. Então, explicações aí, né, do Rafael Menin, que o Atlético estava num estado terminal e o Sérgio Sete Câmara, que na época era o presidente do clube, confirma isso também. Rubens. E a grande questão, e talvez essa entrevista possa ter sido dada, né, em outro momento,
que o torcedor queria uma resposta, né? Uma palavra do clube e principalmente uma palavra sincera, porque evidentemente quando você tem um investimento como fez a SAF e o Atlético acabou, né, mudando de patamar, aquele investimento inicial, ele não vai ser dado todo ano. Isso fica claro, até porque o saco, né, tem fundo. E até vocês comentavam, Edu e Alê, na programação da Itatiaia, o Atlético que até fez, né, investimento para esse ano, vem passando por alguma questão ali de atraso e está sempre correndo atrás para deixar em dia, fez investimento pesado para esse ano também, contratação que até então dentro de campo não vem dando uma resposta. Por isso a cobrança, ela é feita. Mas, de certa forma, foi uma entrevista bem sincera aí, que talvez poderia ter sido dada antes, né, Edu? Poderia ter sido dada antes, mas foi dada ontem. Eu achei que a entrevista foi importante, foi boa, foi esclarecedora, foi honesta. Acho que o Rafael, ele falou e eu concordo com ele. Você pode questionar competência. Você pode questionar algumas decisões, se acertou ou não. Agora, questionar honestidade, amor dos caras pelo Atlético, o próprio investimento que tem sido feito, porque os números estão aí para comprovar, isso aí não dá para questionar, né? Mas aí fica difícil também, porque eu venho aqui, eu falo que foi boa, vamos dizer que eu tô defendendo. Como é que é amansado, né? Aí se eu venho aqui, eu critico, falo que eu vou ser demitido. O negócio é complicado pra gente também, né? Falar, mas estamos aqui pra isso e entra no meu ouvido, sai no outro também. Eu tô aqui pra dar minha opinião. Nunca me furtei de dar minha opinião, seja pra criticar ou pra elogiar a diretoria do Atlético, a diretoria do Cruzeiro, do América, como a gente sempre faz aqui, enfim. Aí tem sempre alguém que leva pra outro lado. Tudo contra, né? Sim, e eu respeito todas as opiniões, desde que não falte com respeito, né? E que não venham questionar nosso caráter e como acontece vez ou outra. Mas enfim, eu achei a entrevista bastante esclarecedora. Concordo com você, Rubens, e já falei isso. Ela poderia sim ter sido dada anteriormente, até mesmo no ano passado ou no início desse ano, porque é esse tipo de fala que acalma o torcedor, que esclarece muita coisa para a torcida. Enfim, aconteceu, foi falada e o Atlético precisa mostrar em campo agora também, né? A gente precisa criticar jogador, treinador, tem boas peças, isso é verdade, o Atlético tem um bom time, um elenco que pra mim há desequilíbrio nesse elenco, não tem um primeiro volante de origem, a reserva do Arana não tem lateral de origem, dos 5, 6 zagueiros o Cuca confia apenas em 2. Enfim, falta alguma coisa, falta algo mais nesse elenco e não vai haver investimento. O Rafael foi muito claro, nessa janela de meio de ano, dinheiro não vai entrar. Contratação vai acontecer sim, então vai ter que ser assertivo e criativo. E aí a cobrança vai pra cima do Paulo Brax e do Vitor. E do próprio Cuca, né, do Siga que tá lá. Esses caras terão que ser criativos, porque muitas das vezes o grande cara, o grande jogador, talvez ele não seja aquele que você imagine que vai ser. Como, por exemplo, no primeiro semestre, o grande jogador do Atlético é o Coelho e não o Júnior Santos. Exatamente. 7h42. E aí, Ale, o que você me diz sobre a entrevista, também sobre os planos e talvez a verdade ela faz bem, né? Sempre, né? Sempre. Por mais que doa no torcedor, eu acho que você tem que fazer os esclarecimentos. Eu vou até além nessa linha do Edu aí. O jogador mais regular do Atlético talvez tenha sido o mais barato, que é o Rubens. O Rubens é o cara que tá sempre ali desempenhando, sempre entregando, né, no bom sentido. E o Rubens, né? E é um ativo, né? Então é complicado. O Bernard, quando ele foi anunciado, a torcida comemorou. A gente aqui endossou a contratação, porque é um cara que estava jogando bem na Europa, né? Tem mercado na Europa hoje, inclusive. O Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores, campeão e também campeão brasileiro. Então era um cara que vinha cercado para ser o segundo melhor jogador do time. Você pega um Rony. Um Rony que, inclusive, ficou ali entre vários clubes grandes, né? O Rony tá entregando exatamente o que a gente imaginava. O Rony é isso aí, né? Mas, de qualquer maneira, era um cara pretendido por outros grandes clubes e tal.
Mas o Atlético tem que se virar com o que tem. Talvez uma alternativa seja pegar os caras que o Cuca não gosta tanto, que não tem dado uma grande minutagem, e tentar negociar algumas trocas com outros jogadores que também não têm sido muito utilizados nos seus clubes, que o Cuca acha que tem o perfil do jogo dele. A criatividade. Tem que trabalhar, porque pelo que a gente viu, o dinheiro não tem e dificilmente vai entrar se não for deles mesmo. Dificilmente. Você vai imaginar que vai vir um cara aí que vai fazer um aporte suficiente para diminuir ou para sanar essa dívida. É difícil você imaginar isso. Talvez sejam eles mesmos que vão ter que fazer esse mais um aporte, né? E um detalhe, né? Se vier aporte, não vai ser para contratações, né? Não. Então tá bem claro aí que se tiver contratação, é oportunidade de mercado. O Rafael Menin falou algumas vezes, né, da questão de equilibrar os pratinhos. Quem vai ter que equilibrar os pratinhos agora é o Paulo Braxi, né, o Vitor, para trazer, né, jogadores sem custo, jogador que tá em fim de contrato. Até porque o bom profissional, o bom diretor de futebol, ele tem que trabalhar com a criatividade, porque com dinheiro fica fácil. Exatamente, e é o cenário hoje dessa janela do Galo do meio do ano.